Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal. Olha, o agronegócio continua enchendo o Brasil de orgulho. O Brasil já é o maior exportador mundial de milho e soja. Agora é a vez do algodão. Veja vocês, o Brasil vai ultrapassando os Estados Unidos e se tornando o maior produtor de algodão do mundo. O Brasil está perto de destronar os Estados Unidos e se tornar o maior exportador mundial de algodão, no momento em que o Texas, que é a principal região produtora americana, vem sofrendo com o calor escaldante e a seca. A diferença nas exportações de algodão dos dois países está diminuindo drasticamente em meio a uma temporada robusta no Brasil, acrescentando a fibra a uma lista crescente de culturas onde os Estados Unidos está perdendo o domínio. A perda seria mais um golpe para a agricultura americana. O Brasil se tornou o maior exportador de milho na temporada de 2023 e líder nas exportações de soja há mais de uma década. A Rússia e a União Europeia ultrapassaram os Estados Unidos nas exportações de trigo. Se a colheita dos Estados Unidos continuar a se deteriorar, o Brasil poderá facilmente ultrapassar os Estados Unidos, disse Peter Egli, diretor de gestão de risco da Plex Cotton. Eles já coincidem basicamente na estatística, por ver que o Brasil deve se tornar o exportador número 1 nesta temporada, certo? Os Estados Unidos e o Brasil são os maiores exportadores mundiais de algodão, respondendo juntos por mais da metade da oferta global. A previsão para os Estados Unidos é que as exportações cheguem a 12,5 milhões de fardos, cada fardo com 220 quilos, em média, na temporada de 23-24. Mas essa estimativa provavelmente será reduzida quando o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos atualizar sua previsão e aqui no nosso lado, em relação ao Brasil, a previsão é um embarque de 11,25 milhões de fardos. Os analistas esperam que os Estados Unidos reduzam a previsão de exportação à medida que a seca atingiu a colheita e reduziu a qualidade da fibra. A qualidade do algodão americano não tem sido tão boa nos últimos anos devido às secas, enquanto a do Brasil tem a qualidade muito boa, devido aos seus padrões de chuva, disse Jack Scoville, vice-presidente do Price Futures Group. Condições de colheita de algodão nos Estados Unidos estão no segundo pior nível de todos os tempos, com 40% da produção em uma área que sofre com a seca, região lá do Texas. Isso inclui quase todo o Texas, que teve seu segundo verão mais quente já registrado nesse ano, com uma temperatura média acima de 29 graus centígrados, pontuadas por ondas de calor. Apenas 11% da safra do algodão do estado foi classificada como boa ou excelente. A produção americana na atual temporada deverá cair para pouco menos de 14 milhões de fardos, segundo a Agência de Agropecuária Americana. O Brasil está a menos de 1 milhão de fardos atrás dos Estados Unidos em produção, tornando o concorrente mais formidável do país. Espera-se que o Brasil continue a aumentar a sua produção e as exportações de algodão nos próximos anos. À medida que os preços de milho caem, os agricultores podem decidir transferir parte de sua área de segunda colheita de milho para o algodão. A preços atuais, as margens são muito melhores no Brasil em comparação com a margem dos agricultores americanos. Então está aí. Brasil deve estar passando ainda este ano na produção de algodão os Estados Unidos. Se você assistiu a live que nós fizemos com o Márcio Porto Carreiro, quem é que assistiu a live? Quem se recorda desta live? Comenta aqui se você, à época, teve a oportunidade de assistir essa live com o Márcio Porto Carreiro. O Márcio Porto Carreiro é um velho conhecido. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele em um projeto quando ele era o superintendente de desenvolvimento agropecuário do Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura, à época, comandado pelo ministro Roberto Rodrigues, primeiro governo Lula. E o Márcio Porto Carreiro era o seu braço direito, que cuidava aí de desenvolvimento agropecuário e cooperativismo. E nós fomos parceiros, porque a gente conseguiu convencer o Ministério da Agricultura a investir em 2 escolas técnicas agrícolas na Bahia, uma voltada para piscicultura e outra voltada para mandioca e fruticultura, tendo inclusive a parceria com a Embrapa.
formamos jovens de ensino médio, qualificando-os para que fossem empreendedores rurais. No final do projeto, eles conseguiam já ter uma renda média mensal de pelo menos R$ 5.000, R$ 5.000 cada jovem, isso em média. Nós tínhamos jovens que conseguiam ter um faturamento mensal de 8, 10, 14 mil reais por mês, né? Uma verdadeira classe média que nós fizemos surgir em municípios pequenos, onde a agricultura era de subsistência antigamente, né? Então, tive a oportunidade de conhecer o Porto Carreiro nessa época, e depois disso, ele assumiu a diretoria executiva lá da ABRAPA, que é a Associação Brasileira de Produtores de Algodão. Então, a gente fez uma live espetacular, onde ele contou um pouco a sua experiência, ele que é do Mato Grosso, falou um pouco da sua experiência, né, com a agricultura, como produtor rural também, sua experiência no Ministério da Agricultura, e depois contou esse case espetacular, que é o case do algodão, que tem tudo a ver com a indústria da moda, né? Então, ele falou de robótica, falou de drones, falou de tecnologia de ponta, rastreabilidade, certificação internacional, auditorias internacionais para testar a qualidade do produto brasileiro, a presença de um escritório brasileiro em Singapura, da Abrapa, para ganhar mercado, sobretudo na região asiática. Enfim, olha, foi uma live excepcional, maravilhosa. Conta aí quem foi que assistiu essa live, deixa aí o seu depoimento. Mas foi um grande aprendizado que tivemos a oportunidade de compartilhar aqui com vocês. Então, essa é uma excelente notícia, esse avanço do Brasil nessa parte aí de algodão. Ficamos felizes em ver o Brasil se destacando nesta área. Olha, uma coisa que é importante dizer para vocês é o seguinte: os investidores no Brasil precisam de um mercado de capitais fortalecido, precisam de uma bolsa de valores fortalecida. E isso, para acontecer, é necessário que haja uma grande pressão dos investidores de ações junto ao governo, porque cabe ao governo tomar as medidas cabíveis, cabe ao governo tomar as medidas cabíveis e cabe aos nossos congressistas melhorarem a estrutura, vamos dizer assim, legal, que possa contribuir para tornar esse ambiente saudável, ético, decente e onde aqueles que fazem coisas erradas possam ser punidos. Aqueles que fazem coisas erradas possam ser punidos. É isso que a gente espera, é isso que a gente tem batido nessa tecla da proteção aos minoritários. É preciso que a gente possa atribuir responsabilidade para as empresas e responsabilidade para os seus gestores por conta de casos de fraudes e manipulações. Essas pessoas e essas empresas precisam ser responsabilizadas civil, criminalmente, e precisamos ter no Brasil mecanismos de reparação para os acionistas minoritários que percam dinheiro por conta de informações fraudadas e manipuladas. Porque uma coisa é você ter perdas, desvalorizações, porque você está investindo em renda variável, e aí é normal que isso aconteça. Agora, outra coisa totalmente diferente é você tomar uma decisão de investir numa empresa porque você acreditou nos números apresentados pela empresa, porque você acreditou no projeto que o presidente da empresa apresentou, e você depois descobrir que tudo aquilo era uma fantasia, que tudo aquilo era mentiroso. Então, é preciso responsabilizar a empresa, é preciso responsabilizar os gestores da empresa e ressarcir os investidores de prejuízos causados por patifarias, por bandidagens desses escroques que possam estar à frente destas empresas em bolsa de valores. Na verdade, isso é importantíssimo. Isso é uma moralização necessária da bolsa de valores no Brasil. O Ministério da Fazenda tem um projeto tramitando na Câmara de Deputados, é o projeto de lei número 2925/23. Nesse projeto existe aí uma proposta de alterações com relação à lei 6.385/76, que é a lei do mercado de capitais,
e também a Lei 6.404/76, que é a Lei das SA. Esse projeto de lei tem como objetivo adequar a legislação brasileira às práticas internacionais em linha com recomendações feitas pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. Dentro dos resultados esperados pela alteração legislativa, encontra-se uma maior transparência no que tange ao contencioso arbitral, uma melhora no acesso ao judiciário, seja por meio de demandas coletivas ou por ações derivadas individuais, um aprimoramento dos incentivos econômicos para a propositura de ações, ampliação e fortalecimento dos órgãos reguladores, exigência de deliberação específica para a exoneração dos administradores, pesquisas que estudam o relacionamento entre direito e finanças, a chamada Law and Finance, demonstram que o tema da proteção aos investidores é central para o desenvolvimento de um mercado de capitais. Resultados empíricos evidenciam que países e jurisdições com melhores regras de proteção, que inclui naturalmente um conjunto de regras que criem penalidades, né, ajudam a fazer com que esses mercados se tornem mais desenvolvidos, mais líquidos, mais maduros, e que as empresas que estão nestes mercados possuam valuations melhores em razão do menor custo de capital. Isso acontece principalmente pela redução do risco de expropriação, que é precificado pelos agentes econômicos. Esse é um tema importantíssimo, que nós precisamos acompanhar. Quando os acionistas financiam as sociedades anônimas, eles enfrentam o risco de que o retorno sobre seus investimentos nunca se materialize em razão da expropriação pelos administradores e controladores. Naturalmente, quanto maior esse risco, maior será o prêmio exigido pelos provedores de capital. A consequência natural desse processo é que as empresas presentes em mercados com baixa proteção a investidores, como é o caso notório do Brasil, acabam negociando com um desconto em face dos seus pares internacionais. Assim, o aprimoramento nos mecanismos de tutela do direito de investidores, como os trazidos pelo PL 2925/23, tem o condão de gerar benefícios significativos, não apenas para os investidores, mas também para as sociedades listadas na Bolsa Brasileira. Esse é um assunto importante, esse é um assunto urgente, temos que acompanhar e temos que fazer com que esse PL, que está tramitando no Congresso, possa ter uma análise ampliada por parte dos investidores. É preciso ter um período de debate. Eu acho que isso é importante. Antes dos congressistas votarem a matéria, seria importante ter pelo menos 2 ou 3 audiências públicas onde pudessem ser convidados grandes investidores para dar sua opinião sobre o tema, né? Inclusive convidando alguém da Bolsa Americana para vir discorrer sobre os caminhos que eles seguiram para moralizar a Bolsa dos Estados Unidos. Eu acho que não podemos ter pressa, cabe aí pegar um período aí de 5, 6 meses para fazer pelo menos 2 ou 3 audiências públicas para poder discutir o projeto e chegarmos a algo melhorado e algo que nos faça, de fato, subir do degrau de seriedade, sobretudo criando mecanismos de responsabilização dos bandidos, dos escroques que usam as informações como querem, manipulam os dados, fazem fraudes contábeis, fazem fraudes em suas apresentações, nos seus planejamentos, enganam os investidores e depois o que acontece no Brasil? Nada acontece com eles. Temos aí inúmeros casos que comprovam o quanto estamos atrasados nesse item aí, que é a proteção aos minoritários. Precisamos atacar essa frente. A hora é essa. Eu acho que é o que precisamos fazer. Bom, eu queria aproveitar esse vídeo para finalizar e falar sobre, por falar em escândalo, vamos falar sobre o escândalo da Oi, né? Após prejuízos com segunda recuperação judicial, acionistas minoritários da Oi entraram na justiça,
O objetivo é produzir provas para pedir ressarcimento de prejuízos com a ação. Isso foi noticiado agora no dia 13 de setembro. Acionistas minoritários da Oi ajuizaram uma ação na Justiça para questionar a divulgação de informações de que a empresa tinha boas condições financeiras antes de entrar no segundo processo de recuperação judicial. O objetivo é produzir provas para depois entrar com pedido de ressarcimento de prejuízos com investimentos no papel da companhia. A ação foi ajuizada no final de agosto em uma vara empresarial do Rio de Janeiro, que é onde a Oi tem sede, né? Pelo Instituto Empresa, que representa acionistas minoritários, e busca questionar os registros contábeis que ensejaram os movimentos de saída da anterior recuperação judicial e da entrada em uma nova recuperação judicial. Os alvos da ação são a Oi e a Lix Contadores. A operadora informou que não irá se pronunciar neste momento. Foi a resposta que a Oi deu para o canal Invest News. A Lix também foi procurada, mas disse que não havia ainda recebido nenhum pronunciamento. A Oi anunciou que no começo de março, seu novo pedido de recuperação judicial, poucos meses depois de ter saído do processo semelhante que levou 6 anos para ser concluído e que foi comemorado com festas, né? Inclusive por nós. O presidente da Oi dizia em dezembro que nada mais tinha a reter a Oi na recuperação judicial, que era uma decisão apenas do juiz, Fernando Viana. O pedido da segunda recuperação judicial foi aceito pela Justiça e, com isso, a dívida de dezenas de bilhões de reais do grupo foi suspensa mais uma vez. Os acionistas que deram a entrada nesta ação coletiva, né? O que é que eles alegam? Nós fizemos campanha por este movimento, né? Fizemos campanha divulgando aqui no canal Viver de Renda, vocês devem se recordar. Em coletiva de imprensa que foi realizada no dia 13, quarta-feira passada, quarta-feira recente, né? Dia 13, o presidente do Instituto Empresa, Eduardo Silva, ele disse que os investidores foram levados a crer que a companhia tinha uma situação saudável. Fato notório, fato notório. Todos acreditaram nisso por conta desse estudo da Lix, que disse que a Oi tinha 3 anos de boa saúde financeira. Nós estranhamos, disse o Eduardo Silva, a situação de uma empresa que em agosto se apresentou como saudável e com grande perspectiva de saneamento financeiro por 3 anos. Isso foi feito judicialmente nos autos da recuperação judicial e também por pronunciamento. O advogado Adilson Bolico, do escritório que representa o Instituto Empresa, afirma que a Oi apresentou uma nota técnica informando que possuía viabilidade de pagamento de suas contas por um período razoável, com capacidade de suportar suas dívidas, e logo depois entrou num processo de RJ dizendo que não possuía capacidade para pagar suas dívidas. Então foi uma grande brincadeira isso, né? Foi uma vergonha isso aí. Está aqui a Oi despencando ao longo do tempo, né? Está aqui a Oi despencando ao longo do tempo, né? De 2022 para cá, um pouco do que aconteceu com as ações da Oi. Segundo o advogado, que é sócio da Mortari Bolico Advogados, a ação inclui mais de 200 investidores, pessoas físicas. Ele também explica que a medida ainda não pede ressarcimento de prejuízos, mas prepara o caminho para essa demanda em um segundo momento. É essencial compreender que somente a produção antecipada de provas poderá direcionar corretamente as demandas por responsabilidade em relação aos danos sofridos, disse a petição inicial. Então tá aí. Este assunto nos interessa, seguiremos acompanhando. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima.